Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Estamos no mês de dezembro, o Natal está chegando e nós temos a alegria de trazer para vocês uma entrevista inédita e muito especial com o pesquisador, escritor e palestrante espírita Severino Celestino da Silva, que é professor do curso de pós-graduação em Ciências das Religiões, no curso de Sociologia da Universidade Federal da Paraíba. Ele já esteve aqui conosco no Portal de Luz no final do ano de 2020, numa outra entrevista memorável. E voltou agora, em 2022, para trazer mais da sua sabedoria para todos nós. E se você gosta de conteúdos como esse, se inscreva agora no nosso canal Caibar Schutel, curta esse vídeo, deixe os seus comentários e sugestões de temas que você gostaria de ver aqui e compartilhe o link do programa com os seus amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo transformador do Espiritismo. E para começar, nós vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Deus de eterna bondade, em prece de louvor entrego-te minha alma. Sê bendito, meu Pai, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizaste, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena ao porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te ainda a visão das estrelas, a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e os gestos de carinho dos corações queridos que me deste. Por tudo te agradeço, e quando te aprover, despojar-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a devolver tudo que me emprestaste, mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender. A entrevista que nós vamos assistir agora foi concedida para o podcast do jornal Folha Espírita, com a participação das jornalistas Cláudia Santos e Helene Gritzapes, e também pode ser acessada por lá pelo podcast. E nós vamos começar ouvindo o professor Celestino refletindo sobre qual seria a mensagem de Jesus para o momento que nós estamos vivendo agora, com tanta polarização e intolerância. Lembrando que quando Jesus esteve entre nós, também ele enfrentou um mundo turbulento e cheio de adversidades, e deixou para nós o seu exemplo de amor e paz. Professor, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast da Folha Espírita, também aqui transmitindo para o Portal de Luz e os nossos canais da Folha. É muito importante trazer o senhor para falar conosco nesse final de ano, mais uma vez sobre Jesus, né? Sobre caminhos. E a gente começa aqui a nossa conversa lembrando que a gente está vivendo hoje uma época de grande polarização política e religiosa, que infelizmente tem causado discussões e muitas rupturas entre amigos e familiares, né? Inclusive com casos de extrema violência, né? Como a gente acompanhou alguns casos aqui no país. A gente sabe que Jesus também viveu isso, né? Polarizações como essa.
Como o senhor acha que as lições que Jesus nos deixou podem nos ajudar a enfrentar tempos como os que nós vivemos? Olha, Cláudia, se você analisar o comportamento de Jesus, as suas atitudes, Jesus passou na sua vida pública 3 anos, na Galiléia, Samaria, Judéia, Decápolis e outras regiões da Judéia. E ele teve, como bem você está colocando, muitos adversários, muitos opositores. Mas ele deixou como recado para todos nós aquilo que muitas vezes falta e está até faltando nesse momento que você está trazendo à baila, porque nos falta a humildade, o perdão, a visão fraternal de que o outro pode ter uma opinião diferente da minha, mas ele não precisa ser meu inimigo, nem eu, particularmente, preciso odiá-lo, rejeitá-lo ou não gostar dele. Se ele não gosta de mim, o problema não é meu, é dele. Agora, se eu não gosto dele, aí sim o problema passa a ser meu. Porque se eu tenho alguma coisa contra ele, é porque eu não o perdoei. Eu não o abracei, apesar daquilo que eu considero nele defeito, ou incompreensão da forma como ele vê as coisas. Todos têm o direito de pensar da forma que lhe convém, de acordo, logicamente, com o seu conhecimento. Mas Jesus deixou a grande senha. Quando ele foi... Jesus chegou num mundo turbulento, tão quanto o nosso. E as turbulências eram políticas, sociais e religiosas. Observe que, quando Jesus chega, ele tinha só na época dele, existiam em torno de 6 divisões religiosas. E ele conviveu com tudo isso. Nós tínhamos fariseus, escribas, publicanos, que era uma classe, não era religiosa, era uma classe política, social, ligada à matéria, ao mamon, como Jesus disse, que ninguém pode servir a Deus e a mamon. Tinha os essênios, os samaritanos, todos diziam que seguiam a Torá. Nenhum tinha um ponto de vista contrário, como nós hoje, todos nós que nos intitulamos seguidores de Jesus, nós não somos contra ele. E se nós aprendemos com ele, por que é que nós vamos agir diferente dele? Muitas vezes tudo isso passa pela desinformação, pela falta da caridade, do perdão, da compreensão, porque eu tenho um ponto de vista diferente do seu, diferente do da Eleni, mas a questão 627 do Livro dos Espíritos, ela nos diz que depois da revelação dos Espíritos, ninguém pode pretextar a ignorância. Ou seja, a terceira revelação veio coroar a primeira e a segunda. Veio tornar palpável e compreensível aquilo que até então, segundo o Espírito da Verdade, era figurado, metafórico e parabólico. Então, se a gente, como espírita, eu não entendo que um espírita tenha um comportamento no momento desse que não seja de compreensão e fraternidade. Porque é isso que a doutrina nos ensina. E nós não somos os melhores, sejamos autocríticos, mas nós somos os mais bem informados. Nós sabemos mais. E aquele que sabe mais tem a obrigação de perdoar mais, servir mais e amar mais. É isso que Jesus nos deixa como recado num momento como esse. Tudo fica mais fácil ou menos difícil quando a gente se desarma e se coloca a serviço do Cristo. Pergunta a ele, como Paulo na estrada de Damasco, como Moisés na sarça ardente, como Maria diante da revelação do anjo. Eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? Será que Jesus nos orientaria se a gente pedisse a ele que nos ensinasse o que fazer? Será que ele teria o comportamento que nós estamos tendo nesse momento, diante de todo esse processo de
diversidade, falta muito altruísmo na humanidade. Nós precisamos de mais samaritanos e menos doutores da lei. Nós estamos acima de ninguém. A lei de causa e efeito, como princípio básico da doutrina espírita, ela coloca diante de nós uma semeadura que reflete numa colheita. E eu não vou colher a semeadura que você plantou, Cláudia, nem a que a Leni plantou. Eu vou colher a que eu plantar. Como Jesus diz em Mateus 16, versículo 27. Quando o Filho do Homem vier com os seus anjos, seus mensageiros, ele cobrará de cada um segundo as suas obras. Então, tudo caminha, tudo está dentro do conceito do Cristo. E amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Precisamos de menos orgulho, menos egoísmo, menos senso de superioridade, porque ele foi jantar com os publicanos, que eram pessoas odiadas em sua época, que não tinham direito nem de ir à sinagoga. E os publicanos eram judeus, eram pessoas do meio daqueles que se diziam seguidores da Torá, o Zaqueu, o Mateus. E quando Jesus vai jantar com eles, ele é altamente criticado pelos ortodoxos preconceituosos daquela época, e que, como você, pela sua pergunta, nós estamos entendendo que hoje tem muitos ortodoxos preconceituosos. Pior ainda, se eu não estou julgando, você me fez uma pergunta e eu estou analisando. Pior ainda dentro da nossa doutrina espírita. O espírita não é nenhum santo. O espírita não é um alienado, mas o espírita é alguém que tem uma consciência pelo conhecimento maior do que a maioria das doutrinas cristãs ou religiões cristãs. Então, o espírita não pode ser um ser que divida. Ele precisa ter aquela característica de somar. Eu me lembro do Chico Xavier, que dizia, diante de qualquer situação, por mais terrível que seja, por mais difícil que seja, nós vamos encontrar sempre duas grandes saídas. A primeira é o silêncio e a segunda é a prece. Sigamos o Chico, que tudo fica mais fácil. Não vamos nem exigir que sigamos Jesus, mas esse conselho do Chico já vai nos ajudar muito. É assim que eu vejo, nesse momento, o nosso comportamento. Eu, todas as horas, tenho sido convidado para tomar partido, e eu sempre tomo o partido de Jesus. Porque eu, com 10 anos de idade, eu já ouvia falar em problemas políticos, sociais. Quantos presidentes passaram? E o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, está aí subsistindo. O país do Cruzeiro do Sul. Ele é um país escolhido por Jesus para ser acolhedor, não divisor, não propagador da divisão, da discórdia e da desarmonia. E nós somos co-criadores com Deus e colaboradores com o Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. Então, um espírita não pode desunir. Se ele tem um comportamento de dividir, ele não está sendo espírita. Ele não está fazendo o que Jesus deixa, como ele chamava já há 2000 anos atrás. Mandamento novo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E depois de 2000 anos, esse pensamento ainda está necessitando de adesão. É exatamente o que falta. Você, a Eleni, qualquer pessoa que cruze conosco, é um filho de Deus. É uma vida que caminha. E Jesus diz, eu vim para que todos tenham vidas. Ele não disse que veio para o católico, o protestante, o espírito, o ateu. Não, vim para todos terem vidas. Está lá em João 10:10. Então, a gente tem que trabalhar em cima dessa... Eu acho que a gente tem uma infinidade de informações tão precisas e tão atuais. Eu acho que é por isso que a gente não toma consciência de poder. Basta usar uma, que já vai melhorar muito diante desse processo. Muito bom, professor. Gostei muito da sua colocação que o espírita não pode ser um ser que divida.
Agora eu queria ainda nesse contexto, professor, a gente entrevistou o senhor no meio da pandemia. Lá na pandemia, a gente viu muito a ciência ser extremamente desacreditada, um movimento que segue até hoje. Como a gente começou a falar um pouco antes de começar aqui a entrevista, estamos numa nova onda de Covid e necessitamos muito da ciência sempre. O senhor pode nos contar um pouco da visão de Cristo sobre a importância da ciência para o avanço da humanidade? Helenice, se você olhar o Cristo pelo ângulo de que ele é o governador do planeta Terra, não é o governador dos cristãos, ele não é o governador dos protestantes, dos judeus, das religiões tribais, dos mesopotâmios, não, ele é o governador do planeta Terra. Tudo que está sobre este planeta tem, se a gente puder fazer uma metáfora, tem o dedo do Cristo em tudo. Foi ele que coordenou, junto com a sua pleiade de espíritos convidados, que tem suas marcas em todas as civilizações do planeta, orientais e ocidentais. Você tem o Buda, tem Krishna, tem Mahatma Gandhi na Índia, você tem tanta gente, tem Zoroastro, você tem o budismo, tantas filosofias, todas iluminadas pelo Cristo. Todo o iluminismo que você encontra nas religiões orientais são reflexo do Cristo. Porque ele também diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. E a ciência é luz. É luz criada por Jesus. Porque você imagina, nós passamos essa pandemia toda com esse problema de discussões, de divisões, até mesmo eu diria, de desafios incontestes, contrários não só à ciência, mas também aos próprios cientistas, que foram muito pessoas julgadas incoerentemente, desrespeitadas. Mas os cientistas são enviados de Deus. Enquanto as pessoas se degladiam na sociedade, os cientistas estão trancados entre quatro paredes. E num tempo recorde, desde a que se tem notícia, se criou uma vacina contra essa Covid em menos de um ano. E a gente sofreu em 2020, mas em janeiro de 2021 já começamos a tomar as primeiras vacinas. Então, feliz a ciência criada por Jesus que veio nos socorrer. E quando você vê Allan Kardec, o bom senso encarnado, como chamava Flammarion na obra A Gênese, e até no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, ele diz que a ciência e a religião nunca se entenderam, porque cada um vê a coisa ao seu modo. E eu que sou da academia, eu vivi mais de 15 anos na área da ciência religiosa, vendo representantes de determinadas religiões dizendo a verdade da religião e a mentira da ciência. A verdade, eles diziam assim, a verdade da criação e a mentira da evolução. Como se uma coisa fosse de Deus e a outra não fosse. Né? Mesmo a gente analisando friamente, a criação ela é um processo evolutivo. A própria narrativa da criação é evolutiva. Você pega Caminho da Luz, você pega os 7 dias da criação e você vê um processo que a doutrina espírita chama de lei do progresso, que é inviolável, irredutível, não presta continência a ninguém e vai embora. E por isso que Kardec, na sua magnífica racionalidade, ele disse que o espiritismo e a religião, ao contrário do que outras religiões pregam, o espiritismo e a ciência precisam andar lado a lado, a ponto de dizer que o espiritismo sem a ciência não responderia a muita coisa que ela precisa como doutrina de tríplice aspecto. Sem a ciência, ela seria manca, faltar-lhe-ia suporte.
E até chegar a dizer que se a ciência discordasse da doutrina, seguíssemos a ciência. Porque elas não se antagonizam, elas caminham no sentido de se encontrar lá na frente. Elas não são nem paralelas, elas são convergentes. No próximo programa, nós vamos continuar ouvindo mais da entrevista com o professor Celestino. E se você gostou do nosso programa de hoje, se inscreva no nosso canal e aproveite para acionar o sininho para receber sempre a notificação de todos os nossos programas e também para conferir a continuação na semana que vem, quando nós vamos ouvir mais das sábias palavras do professor Celestino. E aproveite sempre para curtir o nosso vídeo, compartilhar com os amigos, porque isso pode ajudar muitas pessoas a encontrarem a paz nesse momento. E também vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para mais e mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.